Fala amigos, Paulo Amaral aqui e esse é o canal Pastel Queimado. O vídeo de hoje é o quarto vídeo da playlist dos vídeos que eu estou fazendo para o vestibular da UNEB. Hoje a gente vai falar do Largo da Palma, do Adonias Filho. Aqui no canal já tem 3 vídeos. O primeiro, Da Morte à Morte de Quincas Berro d'Água. O segundo, O Desterro dos Mortos, do Aleilton Fonseca. E o terceiro, também do Jorge Amado, A Tenda dos Milagres. Se você ainda não assistiu, aqui em cima ou na descrição do vídeo você consegue acessar esses vídeos. E se vocês estão gostando dessa playlist, se está te ajudando, se está agregando valor de alguma forma, se inscreve no canal, dá like, que isso ajuda, isso motiva, e siga as redes sociais do canal. Então, depois da vinheta, a gente vai falar do Largo da Palma. Então, pessoal, o livro Largo da Palma tem 6 novelinhas e antes de eu contar essas novelas para vocês, vocês precisam entender que o espaço geográfico nesse livro, o Largo da Palma, ele adquire vida. Então, às vezes o Largo está mais feliz, às vezes ele está mais triste, às vezes ele até se veste de branco, como em um dos contos. Às vezes um fato que acontece na história muda tudo o que acontece. Então, o Largo é um personagem mesmo da história. Então vamos lá, o primeiro conto se chama A Moça dos Pãezinhos de Queijo e vai contar a história de Gustavo e Célia. O livro começa com o garoto Gustavo indo comprar uns pãezinhos de queijo numa vendinha que Célia tinha com sua mãe, e elas bem cedinho começavam a preparar os pãezinhos de queijo. A mãe ficava mais na cozinha e Célia vendendo, atendendo as pessoas e vendendo os pãezinhos. Então, chega um dia que a avó de Gustavo manda ir lá comprar uns pãezinhos para ela. Em Salvador se falava muito bem dos pãezinhos desse local. E Gustavo vai. Ele vai lá comprar os pãezinhos e ele dá um papelzinho para Célia para informar quantos ele quer. E aí você já percebe que o personagem é mudo. E ok, Célia vai lá, pega os pãezinhos e entrega a ele. E quando ele tá indo embora, ela fala: cuidado para você não amassar os pãezinhos. E ele escuta a voz de Célia e se apaixona e acha magnífico. Foi o som mais bonito que ele já escutou na vida dele, E ele vai para casa pensando nisso, encontra a avó, dá os pãezinhos a ela e vai pro quarto. E no quarto ele começa a refletir, começa a pensar que, nossa, que voz maravilhosa, eu nunca vi alguma mulher com uma voz assim. E por causa disso ele já se apaixonou por ela. E ficou com isso na cabeça. Ficou muito angustiado, pensando, louco para ir lá de novo e falar com Célia, mostrar como ele gostou dela. E ele vai lá, outro dia, comprar mais pãezinhos e alguém, em algum momento da fila, agradece Célia, fala alguma coisa, e é aí que ele descobre o nome dela, Ele vai comprar os pãezinhos e ele começa a conversar com ela por papaizinhos, Ele foi a última pessoa a comprar os pãezinhos e quando ele chegou já não tinha mais. E aí eles ficaram conversando, ela percebeu que ele gostou dela e ela falou: vem amanhã que eu vou deixar alguns pãezinhos para você e a gente se encontra no largo. E aí Célia começa a gostar de Gustavo, ela conversou com ele, ele escrevendo, ela falando, e ela adorou ele também, viu que ele era um cara legal, e eles marcaram de se encontrar no Largo da Palma. E eles marcaram, ela levou os pãezinhos que ela tinha prometido, eles acabaram ali começando o namoro. E Gustavo voltou para casa, contou para a irmã que estava namorando, contou para sua família, e na cabeça da família de Gustavo ficou meio que um medo, porque eles pensaram, ele sofria muito preconceito na família, primeiro é preciso entender isso. Então, eles imaginavam, poxa, Gustavo é um cara mudo, e alguma garota se interessar por ele, ainda mais uma garota que é de uma família de uma classe social inferior à de Gustavo, eles imaginavam que ela só queria se interessar, namorar com ele por interesse. E do lado da família de Célia, a gente só acaba conhecendo a mãe na história, ela fica pensando: nossa, minha filha nunca foi de se envolver assim tanto com alguém, já teve outros namorados, mas nada muito sério, sempre algo muito normal, e ela vai logo se apaixonar por um mudo, e ficou sendo assim. E eles vão se encontrando, vão se gostando cada vez mais, e chega um momento que Célia fala pra ele: eu não quero mais que você escreva pra falar comigo. No início ele fica meio sem saber o que fazer, mas
depois ele acaba falando por gesto, fazendo algumas coisinhas para se comunicar. E em outro encontro ela fala, eu quero que você fale. E esse pra mim é o clímax da história, porque Gustavo fica desesperado, ele não sabe o que fazer, porque ele era mudo, ele não podia falar, né? Gostava demais de Célia, mas não tinha como. E Célia combina com ele que ela mesma ia fazer alguns pãezinhos de queijo super especiais para ele e que levaria no próximo encontro dos dois. E ela acorda cedinho, faz os pãezinhos com muito carinho, com muito amor, todos pensados para Gustavo. Eles saem, vão se encontrar, acabam se encontrando no lago, mas decidem ir para outro lugar, se eu não me engano, para alguns jardins. E lá ela fala para ele comer, fala que ela que fez, né? E ele come e acaba acontecendo um milagre na história. Gustavo consegue falar e a frase que ele fala é amor. Esse conto é um conto bem, profundo, bem amoroso, mostra como o amor pode solucionar as coisas. E o legal desse conto também é que a casa dos pãezinhos de queijo, que era onde Célia e sua mãe vendiam, ele vai continuar nas outras histórias, né? Às vezes os outros personagens das outras novelinhas estão andando e falam alguma coisa da casinha dos pães de queijo, o cheiro que vinha da casa dos pãezinhos de queijo. Então, é isso. E o segundo conto é O Largo de Branco. E no início a gente vê uma personagem já madura, deve ter em torno de 50, 60 anos, refletindo sobre a vida, muito triste. A gente vê que as dívidas já estão apertando ela. Tem um momento que ela recebe uma carta, né? Uma mulher que morava com ela lá fala, olha, chegou uma carta para você. É uma letra muito bonita e é de um homem. E ela ficou refletindo, quem será que é? Quem será que é? Ela abre e vê que era de Odilon. E a partir desse momento, a novela começa a retomar as memórias da personagem para a gente entender quem é Odilon, por que não está mais com a personagem, por que a personagem está vivendo esse momento de tristeza, de estar sem dinheiro, tem que pagar suas dívidas, essas coisas. E o início das memórias da personagem começa com ela escutando uma frase do avô que vai fazer muito sentido no final, que é, vamos Eliana, vamos para casa. E ok, ela vai para casa, encontra a avó, aquele clima todo feliz, né? Todos muito animados. Passam-se alguns anos e o avô acaba passando mal e precisa ir para o hospital. E ali ela conhece Odilon. Odilon era médico, foi atender o avô dela, ia acompanhar ele até o hospital e foi super prestativo. Falou que se elas quisessem ir, ela e a avó ou as outras irmãs, que poderiam ir, mas que não precisava ter medo, que o avô ia ficar bem, né? E vai, né? Leva ele, o avô fica bem, depois retorna para casa e Odilon vai visitando a casa, vai lá para ficar vendo Eliana, né? Sempre se encontrando com ela. E o tempo passa, depois o avô acaba morrendo e Odilon continua a frequentar a casa, né? Mesmo sem estar se envolvendo com Eliana, ele vai lá, tanto que as pessoas começam a falar que ele já é o homem daquela casa, começa a falar que ele é o noivo de Eliana, chega até alguém a falar para ela, nossa, seu noivo é um anjo. E acaba acontecendo, eles acabam se relacionando, acabam se casando e no início parecia ser tudo muito bom. Odilon, um cara super legal, mas ele era um maluco pela medicina, ele era louco por estar com seus pacientes, ele se matava para realmente ficar no hospital, para fazer tudo pelo bem de seus pacientes e às vezes ele esquecia as coisas de casa, então Eliana sempre ficava muito renegada, sabe? Tanto que as pessoas falavam para ela, nossa, você não casou com um homem, você casou com um hospital, porque era realmente essa relação. E ela vai ficando muito triste, tem um momento da novela que ela vai ter uma crise e ele decide viajar com ela, levar ela para um lugar mais tranquilo, um melhor lugar. E ela fica até triste, porque você imagina, uma viagem legal, mas ela ficou pensando, será que ele está me vendo como uma paciente, sabe? Não como a sua esposa que está triste, que está sofrendo. E
Ok, eles acabam brigando em um momento lá, eles saem um pouco para andar e tal, e ela acaba conhecendo o Geraldo, que é um cara que trabalhava nesse local que eles foram, se hospedaram nessa viagem, e acabou ali mesmo se envolvendo com o Geraldo, foi viver com ele, viveu alguns anos com ele, mas depois ele largou ela, né? Então, ela largou o Odilon e depois Geraldo largou ela. E ela ficou sem dinheiro, sem nada, ela vivia um momento muito ruim, né? Como falei para vocês no início da história. E do nada chegou essa carta de Odilon. E aí retoma, ela indo pro Largo da Palma, sem saber o que esperar, muito angustiada. Ela chega, tem um encontro com Odilon, eles ficam por um momento se olhando e Odilon fala para ela: vamos, Eliana, vamos para casa. Esse conto é legal porque mesmo com esses anos todos que se passaram, Odilon age como se nada tivesse acontecido. Ele acho que ainda era apaixonado por Eliana e decide reatar com ela. O ruim é que a gente não sabe se ele mudou ou não, né? Mas tirando isso. O terceiro conto é um avô muito velho que vai mostrar uma relação de muito amor de um avô com sua neta. O nome do avô é Negro Loió e da neta é Pintinha. E no início da história a gente vê os personagens interagindo, a gente vê como um gostava muito do outro, quando um tava, sei lá, com uma gripe, alguma coisa, o outro ia lá cuidar dele, tava sempre perguntando. E o Negro Loió gostava muito de tocar sanfona. E também nesse conto, como no Largo de Branco, o autor retoma memórias do personagem para ir explicando a construção da história, né? O Negro Loió, ele gostava muito de tocar sanfona quando era mais jovem no mercado modelo, vivia lá, e acabou que um dia ele conheceu uma mulher, uma cigana. Ele era cigana, puta, e jogava tabuleiro, e era isso, lia a mão das pessoas também. Mas ela acabou se apaixonando pelo Negro Loió, e ela deixou a vida de puta. Ela ficou só dançando quando ele tocava sanfona e fazendo as outras coisas, né? E ela lia a mão das pessoas, e no livro ele deixa claro, o autor, que ela contava várias mentiras, mas as pessoas acabavam acreditando naquilo. Uma vez o Negro Loió pediu para ela que lesse a mão dele. E ela falou: sério, mas eu não posso mentir, né? Ela mantendo uma seriedade. E ele falou: não, mas eu quero saber o que vai acontecer com o meu futuro, por favor, me conta. E aí ela falou para ele: ok, você tem uma morte nas suas mãos. E depois de 3 meses, mais ou menos, a personagem, essa cigana, acaba morrendo. A gente até fica meio pensando: então era isso, né? Mas não era isso não. E aí ele continua nessa vida, ele acaba conhecendo a sua esposa, que vai ser a mãe de Maria, que é mãe da sua neta, né? Que é Verinha, se eu não estou enganado. E eles acabam se envolvendo, tendo uma relação, acabam se casando. Tem a sua filha, Maria, mas acontece que depois de um tempo ela também morre, né? A esposa dele, ela fica doente e acaba morrendo. E nesse tempo, o Negro Loió, ele criou um comércio, esse comércio dele estava crescendo, ele acabou precisando de mais gente para trabalhar lá e ele contratou um rapaz que se chamava Chico. E o rapaz era muito bom, ele vivia lá e acabou depois casando com a sua filha, a Maria. E aí o Negro Loió já estava ficando meio velho, ele fez uma casinha nos fundos, aí ele ficou morando nos fundos, na frente ficou morando Maria com a netinha do Negro Loió, né, a Pintinha, na casa da frente, e também eles ficaram com o comércio, davam um pedaço do dinheiro pro Negro Loió. E é isso, e a gente volta para aquele momento da história que tava a netinha pequena e o avô. Eles dois muito felizes, ela crescendo, estudando muito, e ela acaba já mais velha, né? Ela se forma e vira professora. Todo mundo fica muito feliz, fica muito animado, mas como ela era uma professora novata, ela tinha que trabalhar num lugar muito distante, ela ainda não tinha tanta credibilidade para trabalhar onde ela quisesse, né? Ela foi trabalhar em Amaralina. E pra vocês entenderem a distância, se alguém quiser entender,
O Largo da Palma existe mesmo, então você digita no Google aí e aparece aonde ele é aqui em Salvador. E ela foi trabalhar, estavam todos super animados, todos felizes com o emprego que ela tinha conseguido. Ela acabou um pouco se distanciando do avô, mas nada demais, era só por causa do trabalho mesmo. Sempre falava dos alunos e como é que estavam as coisas. Mas acontece que um dia chega a notícia pro avô trágica, que ela tá muito mal, que bateram nela, que ela levou um tiro e a situação dela é crítica, né? E fica um momento meio tenso na história, todos os personagens tristes. Ela passa por várias cirurgias e volta pra casa. E ela volta sentindo muitas dores, sofrendo demais, praticamente num estado vegetativo, né? E a mãe não para de chorar, sempre chorando, o pai tentando manter um pouco a calma, o avô também, né? Ele era tão apaixonado pela sua netinha. E ele era uma pessoa que lá no Largo da Palma ele tinha muita credibilidade. Ele vendo aquela situação, ele reflete sobre a frase que a cigana falou para ele, que ele tinha uma morte nas mãos e decide tomar uma atitude. Ele vai até um local, compra um veneno, né? Ele fala que é pro cachorro dele, que já tá velho e tá com alguma doença que pode acabar passando. E as pessoas acabam vendendo para ele com facilidade, com tranquilidade, porque ele há muito tempo já mora lá, as pessoas já conhecem, sabem que ele é de boa conduta. Ele leva esse veneno, ele bota na água, dá pra Pintinha tomar. E a partir desse momento, né, ele espera a personagem morrer. Ele sai, vem sua filha Maria e fala: pai, Pintinha morreu. Então, nessa novela, né, vai contar uma história de amor, um avô que, vendo sua neta sofrer, decide matá-la. É um assunto muito complicado, né, a eutanásia, é um assunto muito atual. Tem um caso muito famoso da teoria Schiavo, que acho que talvez seja o mais famoso que aconteceu no mundo, que alguém quiser pesquisa aí pra vocês verem. E é isso. E a quarta novela do livro se chama Um Corpo Sem Nome. Nessa história, o narrador é um homem que está sentado no Largo da Palma, refletindo sobre a vida, e ele vê uma mulher vindo em sua direção, uma mulher cambaleando, meio bêbada, meio doente, ele não sabe o que está acontecendo, e essa mulher cai no chão. Ele, desesperado, vai vê-la, vê que ela está prestes a morrer, até fala, nossa, daqui a pouco ela morre. O narrador não se identifica, ele fala até no início do livro que a identidade dele não importa. E acontecendo esse fato, saem pessoas da igrejinha que tem no Largo da Palma, todo mundo se reúne para ver essa mulher morta no chão e tentar obter respostas. E ficam todos lá esperando, perguntando para ele o que aconteceu, e ele esperando a polícia chegar. E novamente o autor vai fazer o personagem reviver memórias. Ele vai lembrar quando ele era jovem, ele tinha aproximadamente 18 anos, o personagem, né? E ele estava numa casa de mulheres, né? Um bordel, um lugar onde você paga e tem relações com a mulher. E aí estavam lá, estava bebendo com alguns caras que tinham chamado ele para ir lá, e ele viu a dona de lá conversando com uma das mulheres, falando, tipo, a mulher já estava bem gorda, bem feia, já não era financeiramente atrativa pro lugar dela lá, ela já não atraía tantos clientes, e falava para ela que olha, não queremos mais você aqui, vai embora, ninguém te quer, você, enfim, xingando ela, falando mal dela. E ela até chega no salão e fala assim: algum homem quer essa mulher? Todo mundo se cala, ninguém fala nada. E esse rapaz fala: não, eu quero essa mulher. E a dona do bordel fica impressionada, tipo, como assim você quer essa mulher? Ela é feia, ela é gorda? E ele pega essa mulher, eles saem de lá e saem andando, conversando, sentam e começam a conversar sobre a vida. Ela fala pra ele que talvez seja melhor morrer, né, que viver uma vida assim. E você vê que o autor vai tentando construir essa ideia do anonimato que as pessoas vivem e como é sofrido essa vida, né? E a partir daí corta a memória dele e volta porque a polícia chegou. A polícia chegou, vai analisar o corpo, ele fala: olha, eu tava aqui, eu vi ela morrendo, eu vi ela vindo e caindo. Vocês querem que eu vá como
testemunha, uma coisa assim, eles falam, não precisa. Mas o personagem queria ir, ele queria entender, ele queria saber quem era aquela mulher, quem era aquele corpo, sabe? E ele vai, eles vão até o médico descobre que ela morreu por alguma coisa tóxica. Passam-se dias, ele encontra o inspetor que estava cuidando do caso e pergunta, você tem mais informações sobre essa mulher? Eu queria saber mais. Aí ele falou, olha, ela era uma viciada, ela morreu assim, a gente não sabe mais nada. E a história acaba terminando assim, né? É uma novela que faz uma reflexão sobre o anonimato na morte, né? Uma pessoa morrer e você não saber nada dela, parecer que ela nem passou pela Terra, tanto que esse corpo foi enterrado como um corpo morto no Largo da Palma, uma coisa assim. Então vamos lá, quinta novela, Os Enforcados. E para essa novela vocês precisam primeiro entender um pouquinho sobre a Revolução dos Alfaiates, também conhecida como Conjuração Baiana, que aconteceu no século XVIII, que era um movimento separatista que tinha aqui na cidade de Salvador, né? Então esse movimento não deu certo, né? E acabou tendo atritos entre as pessoas e a República. E meio que, tipo, os líderes vão ser enforcados nessa novela, entendeu? Então, vamos lá. O conto é um ceguinho, ele era chamado de Ceguinho da Palma, né? No início, o autor apresenta a gente ele vivia perto da igreja que tinha no Largo da Palma, ficava pedindo dinheiro para as pessoas, vendo o que acontecia, e ele achava que ele ser cego era um castigo, que os deuses não queriam o bem dele, né? Que não tinham piedade dele, por isso deixavam ele viver ainda em cego. E aí ele vê uma grande movimentação acontecendo em Salvador, as pessoas indo para uma praça perto lá do Largo da Palma, e ele pergunta, o que está acontecendo? As pessoas falam, hoje é o dia dos enforcados. E até as pessoas que apoiavam o movimento dos alfaiates, a Revolução dos Alfaiates, iam lá para ver aquele show de barbárie, de sofrimento, né? Aquelas pessoas morrendo, sendo enforcadas. E ele começa a pensar, a ver como aquilo é animal. Ele vai num bar do único amigo dele, que a gente conhece na história, que é o Valentim, beber uma pinga. O Valentim vai servindo eles, vão bebendo, até que chega um momento que vai acontecer, né? O Valentim leva ele lá, eles vão para essa praça que vai acontecer, e uma multidão de pessoas. Ele até fala, nossa, parecia um dia de festa, para ver tanto sofrimento, tanta dor, pessoas morrendo assim, numa praça. E chega lá, ele e Valentim fica esperando até a hora que começa, né? Eles ficam sentados numa grama, e o Valentim vai narrando para ele o que tá acontecendo, né? Falando, primeiro morre tal, depois o segundo, o terceiro ainda não morreu, tá se mexendo, mas depois morre. E ele vai vendo, né, todo aquele contexto, as pessoas meio que vibrando com tudo que estava acontecendo, e a mesma situação, né, aquele exemplo, enforcar os revolucionários, ele achava aquilo ridículo. E nesse momento acontece um fato na história que muda tudo do início, porque ele que achava que era um castigo ele ser cego, pela primeira vez ele agradece por não estar vendo aquela situação bizarra acontecendo, por não estar vendo aquelas pessoas serem enforcadas. E vamos lá, a última novela que termina o livro, acho que foi até que eu menos gostei, se chama A Pedra. Vai contar a história de Chico, que era um cara que era garimpeiro lá em Jacobina, era casado com Zefa, né? Ele estava lá tentando ganhar dinheiro, alguma forma de ficar rico, e acaba que ele consegue uma pedra preciosa. E quando ele consegue, ele vende, ele fica com muito dinheiro, e a esposa dele falou, não, vamos para a capital, vamos para Salvador. E eles vão passeando, vão vendo, e acabam comprando uma casa lá próximo do Largo da Palma, que Zefa falava para ele, olha, vamos comprar uma casa, eu quero ter uma casinha e um comércio para a gente poder viver, ter mais tranquilidade, né? E ok, eles compraram com bom valor, imóveis com tudo, e ok, vivendo em Salvador, ela ficou na casa e no trabalho, ela
era tudo que ela queria, né? Antes mesmo de poder ter a condição para isso. E ele vai vivendo, gastando dinheiro, bebedeira, pagava bebida para todo mundo, vivia na noite, né? E acaba que em uma dessas andanças dele, ele acaba conhecendo uma mulher chamada Flor. Flor era uma mulher da vida, ela era uma prostituta e se envolve com ele simplesmente por interesse, pergunta de onde ele era, o que ele fazia, ela via ele gastando muito dinheiro, né? Acabou se interessando por ele. E ele era um personagem meio ingênuo, não sabia aonde estava se metendo, nem aparecia muito em casa, falava para a mulher que estava no comércio, negociando, que estava fazendo algumas coisas, enquanto estava com Flor. Então, o autor constrói uma coisa que eu achei até parecido com o Brás Cubas, né? Que tem aquele momento que ele vai se apaixonando, acho que é por Marcela, a mulher, que ele vai dando presentes para ela, ele fala que o amor dela por ele durou tantos dias e tantos contos, e é basicamente isso que acontece. Ele vai dando presentes para ela e quando chega um momento que ele não tem mais dinheiro, ela não quer mais ele, né? Ela chuta ele e ele decide voltar para casa. E ele chega lá e Zefa fala, não, você não vai ficar aqui. Ela grita pra rua toda escutada para ver o que ele estava fazendo com ela, as pessoas apoiarem ela. E fala, não, você não vai ficar aqui, essa aqui é a minha casa, foi o que eu queria desde quando a gente saiu de Jacobina. E é isso, o personagem sai triste, andando, indo para a igreja e volta para garimpar para tentar achar outra pedra. Então vamos lá, essa questão caiu na UNEB de 2016, né? Ano passado. Então, eu não vou ler o texto não. O primeiro conto é o conto Um Corpo Sem Nome, né? Vocês acabaram de assistir o vídeo. E o segundo é do Desterro dos Mortos. Tem vídeo aqui no canal, mas esse eu vou contar pra vocês. Que é o conto que dá nome ao livro, Desterro dos Mortos. É um filho refletindo sobre como é deixar o pai no leito de morte, no hospital, sabe? O distanciamento, como é doído, a pessoa morre sozinha, sem seus entes, morre com o médico, com a enfermeira, alguém que ele nunca viu a vida inteira, e a família toda distante, ele refletindo sobre como a modernidade afeta na relação com os mortos. Então vamos lá. Os fragmentos destacados apresentam identidade temática na medida que abordam questões como o abandono e a solidão no momento da morte. Perfeito. O do Desterro dos Mortos tem muito mais a ver com o abandono, né? Quando você deixa o seu ente ali, no hospital. E a solidão tem muito a ver com Um Corpo Sem Nome, porque é uma mulher que ninguém sabe quem é, mulher que vive no anonimato. A Moça que Morre no Largo da Palma ilustra bem um drama existencial, o anonimato de uma morte solitária. Perfeito. É basicamente esse o conto, um homem refletindo sobre essa personagem que morreu e ninguém sabe quem é. O filho que perde o pai se dá conta da solidão em que são condenados os doentes terminais em hospitais sem a presença reconfortante de parentes e amigos. Exatamente como eu falei para vocês, o conto do Desterro dos Mortos faz essa reflexão, é um filho vendo essa relação, esse distanciamento que ocorre graças ao avanço tecnológico. Tanto a moça que morre na Palma como o pai que morre deixando filhos saudosos representam anonimato social, seres que morreram sem ter contribuído na construção do tecido social. Olha, a moça a gente não sabe, realmente ela morreu no anonimato, mas a gente não sabe nada da vida dela, não sabe se ela trabalhava, não sabe se ela era uma professora, se ela era uma famosa, realmente não acaba sabendo nada, ela morre no anonimato. O pai não, o pai do cara que ele fica refletindo no conto do Desterro dos Mortos, ele era uma pessoa importante na família, né? Eu lembro que no conto ele brincava com os netinhos, ele tinha uma boa relação com o filho, então ele foi fundamental na construção do tecido social da família dele, então essa é falsa. As narrativas ilustram bem os problemas ligados à contemporaneidade que ocorre como consequência dos avanços tecnológicos. Se você levar em conta o conto do Desterro dos Mortos, estaria perfeito, é exatamente isso que acontece. Mas o do Largo da Palma não, uma pessoa morrer na rua não tem nada a ver com o avanço tecnológico, isso é algo que acontece até hoje. Então essa também é falsa, então ficou como? As 3 primeiras verdadeiras e as 2 últimas falsas. Então a correta é a 03.